Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo eu vou começar aqui uma série de reflexões com vocês e a gente vai fazer essas reflexões da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês em detalhe coisas que estão acontecendo no exterior e você vai ter, em cima disso, uma clara referência, uma ótima referência para você interpretar o que está acontecendo aqui dentro, ok? Geralmente é muito fácil fazer isso olhando os Estados Unidos porque todas as coisas estranhas que estão acontecendo lá, acontecem lá primeiro e depois aqui. Então, se a gente tiver esse mínimo de esforço para olhar o que e como as coisas estão acontecendo lá, fica fácil de você prever o futuro aqui, tá? Inclusive porque quando a gente fala assim, o mundo está todo integrado, globalizado, os pepinos também estão globalizados, as agendas também estão globalizadas, tá? Então, vai ser uma série de exercícios que a gente vai fazer aqui que vão te ajudar muito nesse sentido, tá? O que aconteceu nesses últimos dias? No dia 27 agora, agora recente, né? O presidente Biden ele foi a um evento que eles chamam de Child to Work Day, né? O dia que os pais levam os filhos para o trabalho, agora no último dia 27. E aí, você pode até... Eu vou deixar vídeos aqui embaixo para você com esse trecho, eu vou deixar um link também da própria transcrição dessa conversa pelo próprio pessoal lá da Casa Branca. O presidente norte-americano estava lá conversando com as criancinhas, né? E uma criancinha falou para ele assim, eu escutei que você vai precisar voltar lá para o Salão Oval. Aí ele falou, perdão, como é que é? O que foi? Não entendi o que você falou. Aí ela falou assim, eu escutei eles dizendo que você vai ter que ir embora agora, né? Aí ele falou, então, aproveitando, se tem uma coisa que eu achava quando eu virei presidente, era que eu daria ordens para as pessoas, mas hoje eu recebo muito mais ordens do que nunca, ok? Isso aqui foi um perfeito insight para você entender como é que as coisas funcionam, principalmente aqui dentro, tá? No mundo inteiro. Essas pessoas que estão nesses postos de poder não têm autonomia total, tem sempre alguém por trás ali comandando o teatro todo, tá? E isso tudo me fez perceber um erro meu na hora de interpretar o que aconteceria quando o Biden assumiu o poder. Por quê? Quando ele entrou, eu pensei assim, ele vai durar pouco, né? Vai durar pouco, a vice dele vai assumir logo. Uma reflexão que a gente está pensando aqui também, né? Só que no caso dele, eu cometi um erro, por quê? Prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora. Eu me esqueci que não existe nada mais benéfico para um patrão maluco, degenerado, do que um funcionário que é obediente, que faz tudo o que o patrão manda, até as coisas erradas, doidas, tá? E não ache que no caso do Biden, ele faz as coisas erradas de bom grado, porque ele também é uma pessoa degenerada. Não é exatamente isso. Ele cumpre ordens doidas, principalmente porque ele tem um monte de capivara no armário, de forma que se ele não obedecer, ele vai passar o resto dos dias dele mofando num chilindró. Esse é o motivo de o Biden ser a ferramenta perfeita para o patrão dele, porque ele vai fazer tudo o que o patrão mandar, até as coisas mais insanas, sem reclamar, de forma dócil e obediente. E se ele continuar assim, dócil e obediente, ele vai ficar eternamente no poder ou até o patrão dele se encher dele, né? Então, o Biden, ele só será descartado se ele começar a desobedecer o seu patrão. E ele está sendo um funcionário tão obediente, um funcionário tão exemplar, que agora o patrão dele falou para ele se colocar novamente à disposição para uma segunda rodada, aí, um segundo mandato.
tá? Tá muito obedientezinho, ok? Agora, aquela pergunta que fica e se ele se comportar, vai continuar lá. Agora, o que acontece se ele não se comportar? Aí, rapidamente, as capivaras começam a sair do armário, ok? Então, preste bem atenção. Capivara saindo do armário significa que o cara está desobedecendo. Quando começa a aparecer um monte de pepino, ou já estava na agenda que ele tinha que sair nesse momento, ou mudou o plano porque agora ele está desobediente, ok? Lá nos Estados Unidos, nesse momento, o que a gente está vendo é uma mídia ainda muito condescendente com as doideiras do Biden. Eles não estão numa postura de reclamar muito, tá? Se não estão reclamando muito, é porque o cara está obediente e está jogando o jogo conforme foi colocado na mesa para ele. Perfeito? Agora, esse funcionário, além disso, de ser obediente, uma coisa é ele ser obediente e continuar no poder. Outra coisa é como justificar o seu poder, manter o seu poder, convencer as pessoas de que essa é uma opção boa, que essa é a opção melhor. Geralmente, uma das estratégias mais utilizadas para manter uma pessoa, uma marionete dessa no poder, é se criar um bicho-papão, ok? O bicho-papão, ele funciona, por um lado, da mesma forma que aquela ideia do bode na sala. Sabe aquela ideia do bode na sala? Que você está na tua sala, aí de repente alguém bota um bode na sala, você fala, poxa, que coisa horrível, aí o bode começa a sujar a sala toda e tal, e aí vem alguém e tira o bode da sala, você fala, pô, obrigado, você me salvou, agora minha vida é uma maravilha. E o cara tem aquele que tirou o bode na sala como aquele que o tirou da situação horrível. O que significa isso então? Significa que, às vezes, para alguém ser benquisto pela população, eles colocam um bode na sala e depois o cara tira e todo mundo fica agradecido. Qual foi o bode na sala que eles tiraram? Foi o Donald, o ex-líder, né? Então, o detalhe importante, além disso, é o seguinte: o bicho-papão, ele pode fazer esse papel involuntariamente, por ignorância, levado a isso por um agente provocador, ou então o bicho-papão ele desempenha o seu papel de forma voluntária, proposital e consciente. E aí que fica a pergunta. No caso do ex-presidente o Donald, a pergunta que fica ele estava fazendo esse papel de forma involuntária e por ignorância, ou foi levado por um agente provocador, ou ele estava desempenhando esse papel de forma consciente, voluntária e proposital. Eu arrisco dizer aqui para vocês que eu acredito que o Donald estava desempenhando ali um papel, um personagem que ele continua desempenhando de forma proposital, porque ambos fazem parte do mesmo jogo. Sabe quando você tem aqueles dois... tem um herói e o vilão, mas você descobre que o herói e o vilão são amigos e estão trabalhando no mesmo plano? É exatamente isso que eu acho que está acontecendo, tá? Para mim, o Donald ele está fazendo esse papel de antagonista, de um cara meio doidão, que fala o que pensa, que gera aversão nas pessoas, né? Propositalmente. Isso tudo faz parte de um mesmo jogão, tá? E pensar sobre esses bichos papões lá nos ajuda muito a entender como é que eles funcionam aqui, ok? Nos Estados Unidos, os bichos papões são o Donald, os apoiadores do Donald, foi um dos bichos papões a crise sanitária e o conflito na Europa, ok? Isso aqui é muito importante você entender, porque junto com a teoria do bicho-papão para trazer sempre uma justificativa para fazer coisas completamente insanas, para vencer esse bicho-papão, para tirar o bode da sala, tem a ideia do conflito permanente. Tá? Isso a gente aprende no 1984 do George Orwell. Ali naquele livro ele vai falar
que o sistema de poder daquela época criava uma falsa ideia de que sempre havia um conflito, sempre havia uma disputa, sempre havia ali uma encrenca, para que as pessoas ficassem permanentemente com medo e aceitando a justificativa de que as coisas extraordinárias que estavam sendo feitas era porque um enorme inimigo precisava ser vencido. Só que esse enorme inimigo ou nunca era vencido, ou sempre que ele era vencido surgia um inimigo novo. A gente já teve aí os barbudos do Oriente, depois tivemos a crise de 2008, depois tivemos aí a crise sanitária, depois tivemos o conflito na Europa e agora tem aí o possível retorno do Donald e isso já gerando ali um enorme desespero no mundo inteiro. Meu Deus, o Donald não pode voltar e isso aí gerando sempre aquele frisson nas pessoas. É assim que a banda toca, tá? Então, voltando ao início, quando o Biden falou, eu achei que quando eu me tornasse presidente eu daria ordens, mas hoje eu recebo mais ordens do que como nunca recebi na minha vida. Significa o quê? Ele não está no controle, não é ele que manda, ele é só funcionário de patrões insanos e degenerados, que talvez, não por acaso, sejam os mesmos patrões do Donald também, tá? O que você acha dessa teoria e como você acha que ela se aplica aqui? Forte abraço para você, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Fica o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, tá? A gente vai estudar isso tudo em detalhe, eu trago todo o meu conhecimento na área de operação psicológica, na minha experiência no meio militar, também a minha experiência como mestre e doutor em linguística e como analista de mídia, né, formado em comunicação pela Federal do Rio de Janeiro, trazendo a teoria também para a prática, ok? Aqui a gente falou de várias teorias de persuasão e de operação psicológica, só que de forma subliminar, né, de forma implícita, de uma forma até um pouco jocosa, ok? Forte abraço para vocês, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, venha estudar conosco o Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo, um abraço, valeu!